Então, queridas e queridos, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu acolho vocês com as palavras do Novo Testamento das senhas diárias previstas para hoje, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Convido para que tenhamos um momento de oração. Dá-nos ouvidos, Senhor. Não está em nosso poder para onde iremos. Por isso, dá-nos tua luz para que eu possa ver. Coloco a ti como meu protetor da razão e pensamentos. Neles entra e mantém-nos firmes nos limites da tua vontade. Inspira-nos nessa noite de hoje, Senhor, por teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, de forma bem especial ao pastor Nelson, que nos honra com a sua presença, com a seu ensino nessa noite de hoje. É sempre muito bom poder ouvi-lo. E eu já passo a palavra para ti. Eu tô com a palavra, né? Toda então, sua. Boa noite. Pois é, eu queria estudar com vocês alguns textos chatos. Alguns textos que um pouco obscuros, um pouco difíceis de entender, e também alguns textos que vão contra a nossa... Eu não sei se está certo isso, contra a nossa expectativa daquilo que está na Bíblia. A gente tem uma perspectiva de que os textos bíblicos são textos que nos orientam na nossa vida, mas tem textos que são diferentes, que a gente tem até um pouco de receio de dizer, será que esses textos podem nos dar orientação? Será que esses textos ali não estão errados ali naquele nosso livro sagrado? Será que... A gente, em todo caso, pergunta por que existem textos com um certo grau de violência, que mostram um Deus que não é aquele Deus que nós estamos acostumados a ouvir, experimentar. Então eu escolhi alguns textos assim um pouco provocadores. Esses textos chamam mais atenção para mim do que aqueles outros textos que são bonitos e fáceis de entender e fáceis de acomodar na nossa vida. Eu escolhi 3 textos. Eu não sei se a gente vai poder falar sobre 3 textos, mas a gente pode começar com o primeiro, depois a gente vai para o segundo. Se a gente terminar com o tempo só com o primeiro, eu não sei, vai até as 9 horas, né? A gente fica só no primeiro e deixa os outros para outra oportunidade. São textos que tratam de um Deus violento. E a gente se pergunta, será que esse é o nosso Deus? Em todo caso, é o Deus que está lá nos textos bíblicos. Então, eu acho que a gente deve, como diz no Rio Grande do Sul, deve pegar o touro pela guampa e tentar resolver o que a gente faz com esses textos. O primeiro deles está no livro de Gênesis, no capítulo 32. Eu não sei qual é a Bíblia que vocês têm. Se vocês têm Bíblia de editora católica, começa no versículo 23. Se vocês têm Bíblia editora da Sociedade Bíblica do Brasil ou editoras evangélicas, começa no versículo 22. Esse é um grande problema, que as editoras ainda não chegaram a um consenso de colocar os capítulos e versículos de igual forma nas suas edições bíblicas.
Eu, qual é a Bíblia que vocês têm? Só por curiosidade. É Sociedade Bíblica. Aqui tem Minha Almeida e também. Linguagem de Hoje. Almeida, a linguagem de hoje, e o Tarcísio também da Sociedade Bíblica. A minha Almeida, século XXI. E a O minha meu é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia de Então, Estudo. é da Sociedade Bíblica também. Eu não sei qual é a Bíblia da Cristina, mas então, vamos. Então é capítulo 32, versículo 22, até o versículo 32. Esse é o primeiro capítulo, o primeiro texto. Alguns de vocês devem conhecer esse texto muito bem. Eu vou pedir para alguém de vocês ler o texto. Quem é que poderia fazer isso? Eu posso, pastor. Pois não. Então, Tá. Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. isto, até o final. Certo. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esse é o texto. Obrigado pela leitura. Qual é o contexto literário desse evento? Vocês estão recordados que Jacó foi para o estrangeiro, fugido do irmão, e lá trabalhou com um parente, o Labão, por 14 anos, e nesses 14 anos ele casou com 2 filhas dele, com a Lia e com Raquel, e agora ele está voltando para casa paterna, e nesse caminho de volta com as suas 2 mulheres e 2 servas, ou escravas, ou concubinas. Vocês se lembram da história de Lia e de Raquel, que num primeiro momento nenhuma das 2 era fértil, então a Lia deu a sua escrava e a Raquel deu a sua escrava para Jacó poder gerar filhos para as suas mulheres. Então, toda a família de Jacó, com os seus pertences, estão indo de volta para a sua terra. Esse é o contexto literário. Aparecem alguns nomes geográficos ali. Aparece o nome de um rio Jaboque e o nome de uma cidade Peniel. Não sei se vocês têm presente o mapa da Palestina. Geralmente as Bíblias têm em algum lugar um mapa da Palestina. Em todo caso, vocês sabem que a Palestina é dividida de norte a sul pelo Rio Jordão. Então tem a parte esquerda e a parte direita do Jordão. E aqui nós estamos na parte direita do Jordão, ou seja, na parte oriental, né? E entre o lago de Genezaré e o Mar Morto aparece um rio que entra no Jordão, que se chama Jaboque. E à margem desse rio Jaboque tem uma cidade
hoje não existente mais, claro, que se chama Peniel. Então nós estamos literariamente localizados e geograficamente localizados. O que acontece nesse ribeiro? Um rio pequeno. Não é muito largo, não tem muita água, não. O que acontece? Vocês podem me ajudar a tentar recontar a história? Miriam, o que acontece nesse rio? Aparece um homem que luta com o Jacó. Isto, depois de passar todas as mulheres e toda a família, os 11 filhos e todo o gado que ele tinha trazido junto, ele fica sozinho e um homem luta com ele. Isso é estranho? Sim. Por que é estranho? Porque depois parece que esse homem meio Deus, assim, né? A gente pergunta como é que saiu esse homem, né? E, de fato, o texto hebraico diz um homem. O termo hebraico é ish, um homem. Não se diz qual é o homem, de que natureza é o homem, de onde é que ele veio. Um homem foi lutar com ele no rio Jaboque. Então, essa é a primeira coisa estranha. E a pergunta que se faz, quem começou a lutar e quem ganhou a luta? Quem ganhou a luta, Tarcísio? Aparentemente, rapaz, aqui diz que Jacó ficou segurando ele, não deixava ele sair. Exato, é de rir, né? Jacó ficou segurando o homem. Significa o que é isso? Que ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Em todo caso, ele ficou segurando. Até quando ele ficou segurando o homem? Até que esse homem o abençoou. E tem uma indicação cronológica ali no texto? Se o sol nascia, não é mais ou menos? Até o nascer do sol. Aí o homem falou o quê? O homem fez um pedido. Me larga, porque já está amanhecendo. Por que você acha, Cristina, que ele falou, me larga porque está amanhecendo? Para não ser visto, provavelmente, né? A Para face não dele. ser visto. Qual é a outra possibilidade? Não ser reconhecido. Não ser reconhecido. Muitos dizem que também que esse homem só tem poder durante a noite. Quando chega a aurora, ele perde o seu poder. Por isso ele tem que se afastar, tem que ir embora. Curioso, né? Um homem luta com Jacó, mas Jacó consegue prendê-lo. No entanto, toda luta tem seus percalços e tem suas marcas que ficam. Qual é a marca que fica em Jacó? Na coxa. O que aconteceu? Ele A coxa deslocou. Por causa de quê? Acho que ele tocou, né? Tocou a junta da coxa. Não é só tocar, né? É uma pancada na coxa que Jacó recebeu. Aqui diz coxa. Na verdade, como é que diz o texto? na cabeça do fêmur, né, pastor? Isto, como é que nós chamamos isso aí hoje? Na cabeça do fêmur mesmo, não? Não, a gente chama de nervo ciático hoje. Ele levou uma pancada no nervo da coxa, que é o nervo ciático, e que faz com que a gente manque. Então,
como é que termina a história? O anjo, quer dizer, dizem que foi um anjo, mas o homem disse que pergunta o nome dele, ele disse que é Jacó. E era o nome que indicava traiçoeiro, né? E aí ele disse, pois agora daqui para frente você não vai mais se chamar Jacó, vai se chamar Israel. E também os descendentes não comem essa parte esse nervo, eu acho, em atenção a esse ocorrido. Então, a história termina, conforme a Cristina falou, em que o homem pergunta, ela já falou em anjo, mas anjo não está aqui no texto, né? O homem pergunta qual é o teu nome. Então ele chamou Jacó. E o homem diz, agora você vai ter um outro nome. Israel. Explica ele por quê, né? Ele explica o nome Israel, né? Israel é um nome semítico que tem, cada nome semítico tem um verbo, é uma forma verbal, e aqui a forma verbal é de lutar. Né? Sarar significa lutar. E ele significa Deus. Então, porque tu lutaste com Deus. Poxa, aqui a gente fica agora de boca aberta. Como é que ele lutou com Deus? De onde é que ele tira isso? A gente agora tem a impressão, puxa, aquele homem que não tinha nome, não tinha nada, agora Jacó lutou com Deus? Esse homem era Deus? E como é que esse Deus ficou? Agora a gente pergunta, como é que esse Deus perdeu a luta porque ele não conseguiu ser mais poderoso que Jacó? Que coisa estranha é essa? E por que afinal de contas, Deus quis lutar com Jacó se ele foi o patriarca escolhido? E aqui as nossas dúvidas aumentam cada vez mais. Não é? Estranho, muito estranho. Mas tem mais coisa. Não é só o homem que pede para Jacó pelo nome. Jacó também pede pelo nome. Como é que tu te chamas? E ele diz o quê? Pastor, só para não esquecer, depois o senhor bota só essa explicaçãozinha dos termos que formam o nome Israel, alguma coisa El. Aí o senhor, na legenda, se o senhor puder botar só esse trechinho. Eu coloco, sim, tranquilo. Eu espero poder fazer isso aí sem me atrapalhar, mas eu faço. Senão a Franciele também sabe hebraico, ela pode colocar. Sarar significa lutar. É o Samech, não, o Samech não, é o Sin, o Resh e o Resh. É a forma no infinitivo. Jacó também pede pelo nome desse homem. E o que esse homem responde? Por que você quer saber o meu nome? E ele diz alguma coisa? Não, ele não revela o seu nome. O nome fica em segredo, o nome. Bom, aí, como termina a história, quem é que sai vencedor, a gente não sabe direito. Parece que Jacó sai vencedor, lutou contra Deus e ganhou. Ou então será que o homem aquele saiu vencedor? Por quê? Afinal de contas, ele tinha alguma coisa para dar. O que ele deu? Deu a bênção. Deu a bênção. Jacó saiu abençoado desse conflito. E agora, no finalzinho, tem 3 etiologias. Eu agora introduzi um termo desconhecido. 3 etiologias. O que é uma etiologia?
é uma explicação por que alguma coisa existe. As 3 etiologias são as seguintes. Como existe o nome de Israel? O que significa o nome de Israel? Já falamos. A segunda etiologia, Jacó, por causa disso, saiu mancando, e por causa disso, até hoje, os israelitas não comem o nervo ciático. E a terceira explicação é Peniel, porque ali eu vi Deus. Peniel significa a face de Deus. Eu vi a face de Deus. Então, essas 3 explicações da história culminam, então, terminam essa narrativa. A pergunta agora é: como é que vocês explicam que Jacó lutou com um homem que, no final das contas, perdeu a luta e se depreende que, no final da narrativa, esse homem é identificado com Deus? Não se fala aqui o nome de Javé, que é o Deus de Israel. Você Como tá... foi, pastor? Como se explica essa história de que Jacó lutou com um homem que depois é identificado com Deus, mas que Jacó ganhou a batalha com Deus? É o que é dito no texto, né? O texto diz dessa forma. Para mim fica a indicação assim, porque era um personagem muito misterioso, né? Em relação à sua identidade, não disse o nome, não queria evitar ser visto depois do nascer do sol, estava apressado, aperreado, né? Para se livrar de Jacó antes do nascer do sol. Exatamente. E é o que é registrado, né? Isso. Então, isto é uma coisa estranha na fé de Israel, que Deus é menos poderoso do que um ser humano. E também é estranho que Deus queira lutar com o seu escolhido. Então, essas 2 coisas levaram as pessoas a refletir. O que, afinal de contas, está sendo dito aqui? Ou qual é a origem dessa história? Então, esse homem que luta com alguém que quer passar num rio, e esse homem que tem um poder limitado geograficamente, limitado àquele rio, e limitado cronologicamente. Ele só ataca à noite. Quando vem a madrugada, ele perde as forças, ele tem que ir embora. Isto não é o conceito normal de Deus que existe na fé israelita. É algo um pouco anômalo, não é? Quer dizer, inesperado. Então, o que acontece aqui é um processo de assimilação de cultura popular existente pela fé de Israel. Ou seja, nós temos aqui uma narrativa pré-israelita com características que antecedem a fé de Israel em Javé, e essa história é incorporada à fé de Israel e modificada. Por isso, essa dúvida de quem ganhou a luta, afinal de contas. O homem ou Jacó? Jacó parece que consegue dominar, mas quem é a pessoa agraciada no final é Jacó, que recebe a bênção. Ele é o recebedor, quer dizer, a entidade consegue dar a bênção, não é? E consegue mudar o nome, consegue dar uma identidade a Jacó.
Então, essa tensão entre essas duas maneiras de entender uma divindade parece que mostra uma abertura da fé de Israel a conceitos populares, ou a experiências populares, ou a narrativas populares. Em outras palavras, na exegese bíblica geralmente se diz a narrativa original conta a história de um espírito divino que mora nesse rio e que quem quer passar nesse rio tem a ver com ele. E esse espírito do rio tem força só durante a noite. Quando vem a madrugada, ele perde o seu poder. E esse espírito do rio vem atacar Jacó. Agora, a fé de Israel não pode assumir essa história pré-israelita sem mudá-la, porque na fé israelita, Jacó não pode vencer Deus. Então ela transforma essa história numa história da luta de Jacó com Deus. Por quê? Por causa do nome Israel. O nome Israel tem em sua raiz o verbo lutar. Então a luta é interessante para poder explicar por que Jacó muda de nome. Então Jacó muda de nome por causa que ele lutou de acordo com uma tradição pré-israelita que está vinculada ao rio Jaboque. Assim, Jacó, um homem, uma pessoa humana, se torna um coletivo, o coletivo que se chama Israel. Jacó se torna o pai de todas as tribos de Israel. O que eu quero mostrar com esse texto? Ele pode ser um tanto difícil, mas as tensões existentes dentro do texto mostram uma qualidade da fé israelita. A fé israelita adota narrativas populares e as incorpora em sua fé, de modo que o espírito do rio, no fundo, Israel não acredita em espíritos do rio, não acredita em outras divindades. Tudo é manifestação de um único Deus, então o espírito do rio se torna Javé. Apesar de o nome não ser citado, todos os poderes são assumidos pelo Deus de Israel. No contexto atual, normalmente se interpreta essa luta com esse homem, que não é identificado, como sendo uma luta espiritual. Quer dizer, Jacó tem que lutar consigo mesmo, e por isso ele está colocado aqui nesse contexto literário, em que Jacó vai, logo a seguir, vai se encontrar com seu irmão, com o qual ele tem divergências, porque vocês se lembram que Jacó fugiu de casa por causa da bênção roubada e que, na verdade, o filho mais velho foi enganado por Jacó, e agora ele tem medo de reencontrar-se com o seu irmão, do qual ele fugiu. E essa luta espiritual, a luta interna de Jacó, é aqui colocada como se fosse um confronto entre ele e Deus. Por isso se coloca essa história nesse contexto literário. Então, para terminar, a história tem muitos níveis de interpretação. O primeiro nível é a interpretação ao nível da religiosidade popular, que acredita que o rio tem um espírito que impede que pessoas passem pelo rio. Mas esse espírito não tem força muito grande, de modo que uma pessoa pode agarrá-lo e segurá-lo até que ele perca as forças com o raiar da madrugada.
Esse é o primeiro nível. O segundo nível, Jacó luta com o próprio Deus. E isso lhe marca de tal forma que ele sai mancando e sai com um nome novo. E esse novo nome significa uma bênção para, não só para ele, mas para as 12 tribos de Israel. E o terceiro nível, que é o nível do contexto literário, mostra que numa luta interna, Jacó consegue mudar de tal forma a poder receber o seu irmão de uma outra forma como ele fugiu. Né? Então, nesses 3 níveis, vocês notam que tem 3 níveis nessa história, e esses 3 níveis mostram que a fé de Israel consegue se adaptar tanto à religiosidade, adotando certos aspectos da religiosidade popular da época, e modificando outros e transformando uma história com outros significados. Né? Aqui vocês têm 3 significados. Tanto Peniel recebe, né, o nome Peniel por causa da face de Deus, quanto Jacó recebe um novo nome, quanto a vida de Jacó muda no seu relacionamento pessoal com o seu irmão. Esse é o primeiro texto, onde é que parece-me que há uma certa violência. Está tocando o telefone, deixa eu só desligar aqui. Perguntas quanto a esse texto? Vamos para um segundo texto. Pastor, Desculpa, o telefone só toca aqui e eu tenho que desligar sempre. Pastor, esse texto, ele me provoca, na verdade, a história de Jacó toda, né? Me provoca 2 sentimentos. O primeiro sentimento é de perplexidade, né? E de não aceitação até. Porque é como se a gente pensasse assim, por exemplo, alguém para ser exercer um cargo na igreja, por exemplo, né? A gente procura pessoas que têm uma reputação ilibada, que têm um comportamento, como é que se diz? Que seja exemplo de fé, exemplo de retidão, né? É o habitual, o normal. E a gente vê se tornar, né, assim, o esteio, vê se tornar a raiz, né, do povo de Israel, o pai das tribos, alguém que tem uma reputação bastante questionável, para ser muito sutil, né, para ser muito discreta na descrição de Jacó. Ele tinha uma atitude, como o próprio nome diz, né, muito trapaceira em vários momentos da sua vida, nos negócios, na vida familiar, né, atitudes desleais, atitudes muito erradas. Mas o outro sentimento que me evoca é o sentimento de que se Deus fez algo grande de Jacó, então eu também tenho chance. Porque se até Jacó, que era tão errado, né, em tanta coisa, ele conseguiu... lembra até aquele trecho de um hino que diz assim: do galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais
imaginou, o Criador vê uma forma dar. Porque realmente não é de se imaginar que vai vir algo grande de alguém que tinha um comportamento tão errado, né? Então, dá para a gente ter esperança também. É interessante. O que as outras pessoas acham? Então, quanto a... no Novo Testamento, parece que é o Pedro, né, também negou Cristo, e quantos fizeram coisas erradas, eles são humanos, erram, mas Deus mesmo assim dá cargos, dá missões importantes de condução da palavra. Nós somos humanos e erramos, mas Deus nos aceita mesmo com nossos erros. Claro que não é que a gente agora, por isso, sai errando, porque tanto depois Deus perdoa, não. Tem que ser uma coisa com responsabilidade. A gente erra porque deslizou, mas não porque pensou em fazer errado, em princípio. Você vê os dois aspectos, Cristina, que eu também vejo. O Antigo Testamento não esconde o lado negativo das pessoas. Como é que a gente vai interpretar isso? Ele é realista, ele vê as pessoas assim como elas são, não tenta idealizar ninguém. Até o Davi não é idealizado. O Davi comete muitos erros. Salomão comete muitos erros. Mesmo assim, eles têm um lugar especial no Antigo Testamento. Né? Por isso eu acho que você tem razão. O Antigo Testamento está com os pés no chão. Bem mais do que, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo espiritualiza bastante, né? Fala do reino de Deus e coisas assim. O Antigo Testamento fala das coisas assim como elas são. E fala também de coisas ruins. E por isso existem textos como, né, Jacó mente, Jacó engana, Abraão mente, Isaac mente, né, Davi comete adultério. Todas essas coisas estão lá. Todas elas estão. Mostrando que toda a vida é assim mesmo. Né? Então, isso é uma coisa, eu acho, boa. Que o Antigo Testamento não esconde as coisas ruins que acontecem. Isso não quer dizer, no entanto, que a gente deve repetir isso, né? O Antigo Testamento não é um código de leis que você deve imitar, né? Mas é um espelho da realidade. A realidade que nós também vivemos, né? Nós, como você disse, a gente erra também, todos erram, ninguém é perfeito, o reino de Deus ainda não existe, né? Estamos vivendo num mundo imperfeito, porque as pessoas são imperfeitas. E mesmo assim, nós podemos ser pessoas especiais para Deus. Quem é que decide isso? Não somos nós que decidimos, né? Nós temos os nossos critérios e conceitos e nossos desejos e coisas assim, mas se nós somos, vamos dizer assim, chamados para uma tarefa especial, não somos nós, nem ninguém outro que decide, é só ele lá, né, mesmo, né? Então, todos nós, claro, você disse certo, todos nós podemos ser escolhidos apesar de nossas fraquezas, limitações e imperfeições. Assim como os patriarcas e as matriarcas e os reis e as pessoas, as lideranças, os profetas foram escolhidos mesmo com suas imperfeições. Isso eu acho que é uma característica bem especial do Antigo Testamento. A gente sempre tropeça em cima dessas coisas, né? Tropeça em cima de mentiras, de calúnias, de coisas que moralmente são
não podem ser aceitas pela nossa fé, mas elas estão lá, porque elas existem. Né? Para uns isso é bom, para outros é ruim. Mas se a gente entende como sendo um Deus que age na história apesar das imperfeições humanas, então eu acho que a gente está no caminho certo. Eu tenho um segundo texto aqui que já foi mencionado, que também é do Pentateuco. Agora, o personagem não é Jacó, mas o personagem é outro líder do povo de Israel. Esse texto se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 24 a 26. Êxodo 4, 24 a 26. Só 3 versículos. Muito bem. Pois não. Pode? Pode. 24 ao 26, né, pastor? Isso, sim. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí, Zipora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: "Você é um marido de sangue para mim." Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Pois é. O que vocês acham desse texto? Lembra aquela cena em que o sangue do cordeiro é passado nas portas e isso dá livramento, né, para não ocorrer a morte naquelas casas. Uma coisa está certa, você lembrou do sangue. O sangue é importante aqui. Mas o que estranha? O que é estranho? Deus querer matar Moisés. Deus tem chamado, vocacionado Moisés para libertar o povo e agora ele quer matá-lo. Por que vocês acham que ele quer matá-lo? Ele só quer matar o velho homem? Pois é. O texto não diz nada. Quem aparece? Quem aparece nessa cena aqui? Aparece Javé, o Deus de Israel. Por nome apenas é citado Zipora. O nome de Moisés nem aparece. No texto hebraico não aparece Moisés como por nome, mas pressupõe pelo contexto que Moisés esteja lá. E aparece o filho do casal. Também não se menciona Microfonia. Não entendi. Microfonia. Ah, microfonia. É com o meu microfone? Não. É o microfone de Miriam, tá dando eco. Miriam, quem sabe quando tu quiseres falar, tu levantas a mão, assim, levanta a mãozinha, se conseguir. Porque o teu microfone tá dando eco. Acho que quando você quer ligar, quer falar, liga o microfone, né? Mas ele tá voltando o som. Aí... Mas eu tô no mudo, agora eu abri ele, vou fechar de novo. Eu fechei, ele tinha aberto, então. Ok. Consegue me entender? Sim. Então, Moisés, Zípora, o filho e Javé. 4 personagens nessa cena. Onde eles estão?
Qual é a localização geográfica? No deserto. No deserto, entre o lugar dos pais de Zípora, que são os midianitas, e o Egito. Nessa caminhada para o Egito. Qual é o espaço cronológico? Novamente, de noite. Onde? Numa estalagem para pernoitar. Muito bem. Esse é o cenário. Agora vem a ação. A primeira coisa que acontece, Javé quer matar Moisés. Não se explica por quê. E aqui não se fala que Moisés começou a lutar com Javé, como Jacó, né? Começou a lutar com o homem. Quem toma a iniciativa? Isto. A Zípora toma a iniciativa. Por que ela toma a iniciativa? Estranho, né? E o que ela faz? Qual é a iniciativa que ela tem? O que ela... Ela não faz nada nem com Deus, nem com Javé, nem com Moisés. Faz uma coisa com o filho. Circuncida o filho. Corta o prepúcio do filho. Mas não sabe qual é a idade dele, mas... Né? E com o prepúcio ensanguentado toca, o texto diz, os pés. De quem? Não se diz de quem, mas provavelmente de Moisés, não de Deus, né? Então, provavelmente de Moisés. E aí o que acontece? Javé vai embora. Desistiu de matar Moisés. Isso é curioso. Ou seja, nós temos aqui um rito para Javé desistir de matar uma pessoa. E quem faz esse rito? A Zípora. Isso é duplamente estranho, porque é a única vez em todo o Antigo Testamento que uma mulher faz a circuncisão. Até hoje, quem circuncida é um homem. Não existem enfermeiras que circuncidam, não pode. Né? Sempre os homens circuncidam. Outra coisa, qual é o instrumento que a Zípora usa para circuncidar? Uma pedra. Por que ela não usa uma faca? Provavelmente essa narrativa é tão antiga que não se conhecia ainda facas para circuncidar. E não havia ainda o costume de que somente homens circuncidam. Então nós temos aqui uma narrativa, uma história, um conto muito antigo sobre um rito que não é só de israelitas. Quem é que circuncida a Zípora? Ela é de que etnia? Ela é midianita. Ela ainda nem existe o povo de Israel. O povo de Israel está lá no Egito em formação. Muito bem. Como é que a gente vai entender agora a história de Javé querer matar o Moisés? Será que porque ele não era circuncidado, mas ele não fala nada disso. Quem foi circuncidado é o filho, não Moisés. E por que a Zípora tem que tomar a iniciativa? Por que não Moisés? Dá a impressão de que ele não sabia o que fazer, né? Ela sabia. Assim, ela conhecia essa entidade, provavelmente sabia que, de alguma forma, aquele rito era necessário. Sim. É um texto muito difícil de entender. Tem as mais diversas interpretações.
mas a Cristina colocou o dedo no sangue. E o sangue, de fato, tem uma função de evitar que males aconteçam, ou de sustar a atuação de um poder maléfico. Ela mencionou o sangue que foi borrifado na soleira das portas lá no Egito, para que o espírito maligno não atacasse as casas dos israelitas. Ou seja, aqui parece que o sangue tem uma função, a gente chama isso de apotropeico. É um termo grego que não se usa muito. Apotropeico, função apotropeica é a função de evitar que um mal aconteça. Né? De evitar, no caso aqui, que uma divindade faça mal a uma pessoa. Essa função atropeica do sangue é muitas vezes usada para dizer aqui o sangue evita que Moisés, o alvo, né, a pessoa que ia ser a vítima, seja protegida de um poder que quer matá-la. E agora a Franciele falou, veja, quem tomou a iniciativa é Zípora. A gente pode pensar o seguinte, vai ver que em analogia ao texto que nós lemos antes, aqui o termo Javé tenha sido inserido posteriormente. Então aqui nem se trata de Javé. Se trata outra vez de um espírito maligno que mora no deserto, que só ataca à noite para quem faz pousada no deserto. Isso é uma possibilidade. Então, no decorrer, né, do tempo, quando Israel adotou essa história, ela tinha que dizer que não existem espíritos malignos, tudo vem de Javé, porque o Deus é um só. Então, ali também foi Javé que fez isso. O que seria um pouco estranho também, né? Mas tudo bem. É uma possibilidade. A outra possibilidade é a seguinte. Javé, na origem, não era um Deus de um povo, mas era um Deus de um deserto que atacava as pessoas, que era um Deus de um povo numa certa região, ou seja, um Deus com limitações étnicas e geográficas. Um Deus que atuava dentro de uma certa região e era Deus de uma certa nação, só dela. Né? E que, nesse caso, Moisés, como não sendo pertencente ao povo midianita, e Zípora sendo uma filha midianita, de um sacerdote midianita, ela sabia como lidar com esse Deus que era o Deus dos midianitas. Ou seja, Javé era o Deus de Zípora e não o Deus de Moisés. Zípora sabia como lidar com o seu Deus e não Moisés. Ou seja, Moisés adotou o Deus da sua mulher. E esse Deus da mulher de Moisés se tornou o Deus do povo de Israel. Isso é uma hipótese que pode ser sedimentada com outros textos da Bíblia. Vocês todos conhecem o texto da sarça ardente, né? Êxodo 3. Onde é que ocorre essa experiência de Moisés? Ocorre enquanto Moisés era pastor do sacerdote Jetro, um sacerdote do povo midianita. Ou seja, ele estava na região dos midianitas quando ele tem essa experiência de encontro com o Deus Javé. Um outro texto, Êxodo 18. No capítulo 18 do livro de Êxodo, quando Moisés vem com o povo, ele se encontra com a sua família, com Jetro, sua mulher e seus filhos, e eles fazem uma grande festa no Monte Sinai. No Monte Sinai eles fazem uma festa. E quem é que é o anfitrião da festa? Quem é que faz os sacrifícios para Javé? Jetro. Não é Arão
o sacerdote, mas é Jetro que faz o sacrifício. Ou seja, Javé é o Deus para o qual Jetro sacrifica. Então, todos esses textos e outros mais, né, apontam para que o Deus Javé existia antes do povo de Israel. E esse Deus Javé era o Deus de um povo que se chamava os Midianitas, que moravam no deserto. E que esse Deus foi adotado pelo povo de Israel como seu próprio Deus. O Deus libertador é o Deus da Zípora, ou do povo da Zípora. O que a gente pode deduzir desses textos? Que aqui a fé de Israel adota as narrativas populares existentes em outros povos. Inclusive, aqui ele adota um Deus que é de um outro povo e faz dele um Deus para si. Eu acho que isso aí é o cúmulo do ecumenismo. Né? Quer dizer, uma religião que está aberta para aceitar que o Deus de uma nação seja também o Deus de outra, e que torna esse Deus, é claro que vai ressignificar esse Deus. Esse Deus não mais é um Deus do Sinai, não mais é um Deus do deserto, não é mais um Deus que não admite que outras pessoas de outras nações possam adorá-lo, mas aqui o Deus se torna o Deus libertador, o Deus que consegue transcender as etnias e é Deus de todas, que pode ser Deus de todas as nações. Então, eu sempre vejo esse texto como um texto exemplar de que Israel aprende religião não só com suas próprias experiências, mas também com as experiências de outros povos. Né? Assim como em Gênesis 32, o patriarca Jacó aprendeu e tirou da religiosidade popular elementos para a sua própria fé, aqui Moisés e Israel adota, né, conceitos e religiões de uma outra etnia. Isso para nós eu acho que é um pouco estranho, mas se nós, com esse olhar, a gente olha para diversos textos do Antigo Testamento, a gente vai ver que Israel bebe de diversas fontes para configurar a sua própria fé. E quando a gente pensa na fé cristã, né, não é isso que ocorre também na fé cristã? As primeiras comunidades bebiam de diversas fontes, né, de fontes da filosofia grega, de fontes do judaísmo, né, de fontes do helenismo, de fontes da gnose, e essas diversas fontes, né, configuraram, então, as comunidades cristãs. Né? Então, muitas vezes a gente é contra aquilo que se chama de mistura de crenças, mas a nossa própria crença é uma mistura de diversas crenças. A gente não precisa ir longe, a gente só olhando para o Natal, né? O Natal cai no dia 25 de dezembro, por quê? Por causa de uma crença profana que no dia 25 de dezembro é o dia da divindade solar. E o cristianismo adotou essa crença. Só que mudou, né? Ressignificou. O Deus solar não é mais o Deus Sol, mas é Jesus Cristo, ele que nos dá a luz. Né? Então, as nossas tradições cristãs bebem de fontes, né, de outras religiões. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa que enriquece, né? Então eu sou a favor de que o diálogo com as religiões, né, o diálogo com as outras igrejas não empobrece, mas enriquece. Né? A Cristina quer fazer uma pergunta. Pastor, eu fiquei só com a curiosidade, assim,
isso que Zípora fez de cortar o prepúcio e colocar o sangue, né, como se fosse um batismo rudimentar, vamos dizer assim, né? Sim. Foi a primeira, já era um hábito daquela comunidade, daquele povo, esse tipo de circuncisão, para ela saber fazer, saber que isso teria um efeito sobre aquele espírito, né? E a outra coisa, isso é uma dúvida, né? E a segunda dúvida, o senhor se referiu 2 vezes a esse espírito, tanto o do que passaria, né, no Egito, ele não entraria nas casas onde na soleira tivesse aquele sangue do cordeiro. Assim como esse outro espírito também não faria mal a Moisés, né, por conta desse sangue. E aí, a minha dúvida, assim, o termo que o senhor usou, espírito maligno, porque normalmente quando a gente fala desse, que o anjo do Senhor não mataria os primogênitos do povo de Israel que estivessem com a casa marcada com o sangue daquele cordeiro. Então, eu fiquei só surpresa quando o senhor usou esse termo espírito maligno nessas 2 situações. Tá certo, a gente geralmente não usa o termo espírito maligno, mas é um poder que quer fazer o mal. Como é que a gente vai dizer isso? É um poder que quer matar, é um espírito que, né, como é que você iria dizer? Eu chamo de espírito maligno, que quer matar a pessoa, né? Então, é um caráter de Deus, essa é a grande questão teológica, né? Deus tem também essa vontade, né, de dar cabo de uma pessoa ou dar cabo de uma nação. Os textos bíblicos atribuem a Deus também essa tarefa, né, de julgar as nações, de julgar as pessoas e coisas assim. Os profetas estão cheios de ditos que dizem que Deus vai castigar o povo e muitos vão morrer e coisa assim, né? Então nós temos isto no Antigo Testamento. Como tudo é atribuído a Deus, né? Porque não há o espírito ruim e o espírito bom, como todos os espíritos, no fundo, provêm de uma só divindade. Então, nós temos essa tensão no Antigo Testamento, né? Não tem Deus e Satanás lutando um contra o outro. Um é bom e outro é ruim. Nós temos só uma divindade. Então, as duas características estão unidas numa pessoa. E isso forma uma tensão, que nós temos até hoje, essa tensão, né? Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Então, como é que você vai juntar essas 2 coisas? Essa tensão persiste, portanto. Mas quanto à tua primeira questão, ali, como é que foi? Se o costume existia. Verdade é que a circuncisão é um costume muito antigo, não só existente no povo de Israel. Muitos povos tinham o costume da circuncisão. Então, isso é um costume muito antigo que a gente não consegue nem mais explicar. Existe uma visão que na origem, a circuncisão era um ritual que passava da fase da infância para a adolescência. Ou seja, um ritual de passagem, um rito de passagem para a idade madura, né? Ou para a idade onde é que os homens começam a ser capazes de realizar matrimônio, de casar, de ter filhos. Isso, no entanto, é uma hipótese, né? Agora, ali, a questão do esposo de sangue no texto, que é uma coisa contraditória, né? Por que esposo de sangue
que tem a ver com circuncisão? Essa é uma coisa que até eu não consigo explicar. O que esposo de sangue tem a ver com circuncisão? Quer dizer, Moisés não precisava passar por esse rito de passagem. Por quê? Porque ele já está casado, já tem filhos, né? Então já é sexualmente capaz. Mas por que então se fala de esposo de sangue? Então a minha ideia é que esposo de sangue significa que é um marido agora que faz parte da etnia dos midianitas. Que não é só esposo de vínculo afetivo, mas é vínculo étnico, né? Esposo de sangue. Então, etnicamente, ele faz parte agora dos midianitas. E como Javé é Deus dos midianitas, ele não vai fazer mal para os próprios midianitas, porque ele cuida desse povo, não cuida dos estranhos, dos estrangeiros, mas cuida do próprio povo. Essa é a minha interpretação. Eu confesso que eu estou muito isolado nessa interpretação, não tem ninguém mais que acredita nisso que eu estou dizendo, mas em todo caso, eu entendo assim, né? Tem alguns motivos linguísticos que apontam para nessa direção, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Cristina, era isso? Muito obrigada, querido. Eu queria tratar um último texto aqui. Que horas nós temos? Temos ainda um tempinho. Outro texto de Êxodo. Êxodo 21. Versículos 23 a 25. Êxodo 21, 23 a 25. É uma coletânea de leis. 21 até 23 é uma coletânea. São 3 capítulos que se chamam de o Código da Aliança. O Código da Aliança, porque no capítulo 24 vai falar de uma aliança. Então, essas são as leis que a gente geralmente é um complexo, uma unidade que a gente chama de o Código da Aliança. E aqui tem muitas leis sobre quase todos os aspectos da vida, não só leis religiosas, mas leis econômicas, leis sociais e de comportamento, né? Então, uma das leis mais conhecidas das pessoas e que é uma lei que é identificada com a característica do Antigo Testamento e da religião do Antigo Testamento, é essa aqui, né? Quem quer ler? Posso ler? Pode. Então, mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Isso. Vocês conhecem essa lei. Como é que se chama essa lei? Talião, né? Lei de Talião. Isso. Talião, ou seja, o castigo é igual, é tal qual a infração, ou o crime. Né? O que vocês acham dessa lei? Ela é boa ou é ruim? Uma vez eu conversei com o senhor muito indignada em relação a essa lei, e o senhor disse que ela representava um avanço, tendo em vista o que existia antes, né? Pelo menos impunha um limite para a violência.
que os outros acham? Eu também penso assim, que, tipo, da nossa perspectiva de hoje, é claro que a gente está numa sociedade completamente diferente, né? Onde a lei do talião já é vista de outro modo. Mas, levando em conta o contexto da época e tal, a gente não pode fazer esse julgamento de hoje, né? Hoje não é assim, não é o talião, não é vida por vida. Mas na época poderia representar assim, um avanço para, como a Cristina falou, para impor limites, né? A violência. Como é que era o contexto da época? Não havia, naturalmente, não havia uma jurisdição organizada. Não havia juízes, né? Não havia Ministério Público, não havia tribunais, né? Havia uma... Geralmente as leis eram consuetudinárias, ou seja, eram costumes. Os costumes ditavam as normas de conduta. E um dos costumes era a lei da vingança. Por que a lei da vingança? Sociologicamente é bem fácil de entender. Existem diversos grupos que querem conviver, sejam famílias, sejam clãs, sejam povos, e esses grupos convivem se existe um equilíbrio de forças. Se um grupo se torna muito grande, ele vai massacrar o pequeno. Então, o equilíbrio de forças é importantíssimo para a convivência de diversos grupos. Se um grupo, se um clã, se uma família é atingida de forma a perder um pouco do seu poder e tornar-se fragilizada a ponto de sucumbir, existe o costume de que essa parte fragilizada procure compensar, fragilizando a outra. Ou seja, se uma pessoa é eliminada de uma família, essa família tem o direito de eliminar a outra. Isso existe no Antigo Testamento, que se chama o direito da vingança, né? Se vocês conhecem lá a história de Caim e Abel. Caim teve que fugir porque ele matou uma pessoa, outros têm direito de matá-lo a ele, porque ele fez com que o equilíbrio entre dois grupos, né, pendesse unicamente para um lado. Então, a vingança, e como a Cristina disse, qual é a tendência? A tendência é que se um grupo sofre um prejuízo, a gente quer, né, quer não só responder à mesma altura, mas quer responder duplamente. Quer dizer, vingar-se 7 vezes 7, como diz lá o Lameque, em Gênesis 4. Né? Então, a gente quer retribuir dobradamente para infligir maior, quer dizer, para tornar o grupo rival mais fraco do que a gente, para a gente poder dominar o outro. Então, nesse sentido, a lei do talhão quer, vamos dizer assim, não deixar que o círculo de violência se torne, né, algo que leva ao absurdo, né? Quer dizer, que um mate mais do que o outro fez, ou seja, quer dizer, se eu estou atrapalhando um pouco as coisas. Se um cara me machuca, eu não posso retribuir mais do que a machucadura que eu recebi. Então, para a época, é um avanço para deter o círculo da violência. Tem outro aspecto que é pouco pensado.
um outro aspecto dessa lei que eu acho que talvez seja também positivo. Hoje em dia, quem tem dinheiro pode retribuir com dinheiro, quem não tem, não pode. Ou seja, é uma lei bastante igualitária. Tanto os poderosos quanto os fracos têm que pagar o mesmo preço, né? Você não pode agora comprar o seu olho, né? Se você tem o olho perdido, você também terá. Quer dizer, se você fere, você também será ferido. Você não pode evitar, né? Mesmo que você tenha posses e possa pagar os danos, você não pode fazer. Essa é uma coisa que não se fala hoje em dia sobre isso, mas é uma coisa que nos leva a pensar, né? Que hoje em dia quem tem posses pode retribuir de uma outra forma do que quem não tem posses. Em todo caso, essa lei não é israelita. Essa lei já existia na antiga legislação do Código de Hammurabi, já existia essa lei. E também ela ganhou entrada no direito romano, de modo que nós temos, não é uma coisa específica do Antigo Testamento. Bom, era isso que eu tinha. Não sei se tem perguntas sobre esses 3 textos. O que eu queria com esses 3 textos? Em primeiro lugar, mostrar um Deus que não é aquele Deus bondoso, misericordioso, mas é um Deus estranho. Acho que Deus às vezes pode ser estranho conosco também. Um Deus que a gente não espera que seja assim. Um Deus que nos desafia, que nos coloca diante de situações inesperadas. Um Deus no qual a gente se acostumou a dizer que esse não é o nosso Deus. Quer dizer, Deus pode ser um pouco adverso também às nossas expectativas. E a segunda coisa que eu acho importante é que o Antigo Testamento ele incentiva uma leitura inclusiva e ecumênica. Ele descreve não só a realidade assim como ela é, mas também mostra que uma fé pode adotar crenças ou aspectos religiosos de outra fé. Sem com isso dizer, olha, os outros são ruins e nós somos bons. Nós estamos certos, os outros estão errados. Os outros, em parte, estão certos. Por isso, aquilo que é certo, a gente adota. Aquilo que é errado, na nossa opinião, a gente deixa de lado. Né? Então, isso aí nós conseguimos ler em muitos textos. Né? Eu acho que na grande maioria dos textos do Antigo Testamento não existe uma fé pura do início ao fim. A fé sempre muda de acordo com o contexto. A fé sempre se adapta às pessoas e aos povos e às outras crenças que estão ao redor. O contexto faz com que a fé de Israel sempre de novo tenha que se autorrefletir e posicionar. E com isso ela às vezes adota coisas das outras religiões, às vezes não, isso aí nós não conseguimos adotar, nós vamos ressignificar, isso para nós tem outro sentido. Né? Ou então algumas coisas também são rejeitadas. Né? E isso eu chamo de ecumênico, né? O interreligioso, que a gente consegue viver e a fé consegue crescer, né? Durante esses contatos interreligiosos e ecumênicos. Era essa a minha intenção com esses textos obscuros do Antigo Testamento. Cristina, pode falar.
Pastor, eu queria fazer uma indagação ao senhor, assim, o senhor compartilhou conosco como Moisés adotando o Deus de sua esposa Zípora como seu Deus, né? E que seria um movimento ecumênico, né? Vamos dizer assim, um movimento positivo, bonito, né? E isso me surpreende, assim, porque a minha percepção, quando eu comecei a ler a Bíblia e ver muitas dessas atrocidades, e até comentei com o senhor me ajudou a amadurecer na fé quando o senhor disse isso, né, que a lei do talião, por exemplo, ela seria um avanço, né, isso para mim foi muito significativo e muito tranquilizador, né, naquele momento que eu estava lendo. Mas a minha surpresa agora assim, a história do povo de Deus, para mim, seria a história do amadurecimento desse povo, né, do relacionamento que esse povo vai desenvolvendo com seu Deus. E aí, assim, lembrando de Abraão, né, que antecede Moisés, né, e que seria o pai da fé, eu fico um pouquinho perdida quando eu vejo Moisés adotando um outro Deus. Então, isso é uma coisa, é uma primeira pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse contribuir, né? E uma segunda pergunta quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no que ele tem de absoluto. E ele é absolutamente bom. Quando o senhor coloca, assim, que esse espírito maligno, né, não tem uma outra forma de dizer, porque um espírito que vai matar, né, ele não poderia ser colocado como um espírito bom. E o senhor disse antes que o povo de Deus bebeu em muitas fontes, não é? Eu estava ouvindo recentemente alguma coisa sobre eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas eu vou pronunciar do jeito que eu sei. Acho que é Caibalion, uma coisa assim. E ele, uma das coisas que ele traz é mais ou menos assim, não existe o quente e o frio, né? O que existe são diferenças de grau, né? É tudo a mesma coisa. Então, o mesmo termômetro mede o quente e o frio, apenas há uma diferença de grau, mas é a mesma coisa, né? Então, essa leitura de que é como se fosse o Deus, que teria também uma face que pode fazer o mal, como esse espírito que vai passar matando os primogênitos. Até se alguém do povo de Israel esquecesse de passar o sangue do cordeiro, a sua criança primogênita poderia ser assassinada também. Isso não é coisa de um espírito bom, não é? Mas me lembra um pouco essa percepção de que não existe esse absoluto do bom e do ruim. Existe apenas uma gradação, né? Eu fiquei um pouquinho pensativa, confesso. Cristina, você tocou em muitos aspectos. Eu não vou conseguir responder isso aí tudo, não. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer. De fato, a fé de Israel não é a mesma no começo e no fim. Ou seja, ela se modifica. Isso eu poderia exemplificar em diversos assuntos. Por exemplo, você mencionou o assunto da violência. Nós hoje abordamos o assunto da violência. O assunto da violência é até mais forte fora
do Pentateuco do que dentro do Pentateuco. Eu me restringi hoje à noite a alguns textos do Pentateuco. Né? Se vocês vão ler o livro de Juízes, ou o livro de Josué, exterminada a população de Jericó, quer dizer, Deus manda exterminar toda a população. Quer dizer, isso é uma coisa absurda que nós, na nossa fé, não podemos admitir, não é? Então nós temos que nos distanciar. Então, nós podemos tentar entender como a fé de Israel processa todos esses conceitos, essas realidades no decorrer do seu amadurecimento. Você usou a questão da maturidade, do seu amadurecimento da fé. Isso é uma coisa, eu advogo essa perspectiva do amadurecimento da fé. A fé, no início, era uma e no final a fé era outra. Ela nunca é a mesma, ela se modifica, se adapta, progride, amadurece, são diversos movimentos que aqui acontecem. Agora, interessante, hoje em dia, quando a gente fala em Deus, a gente fala em um ser absoluto, único, por trás de todas as coisas. Essa concepção abstrata, acho que não existe no Antigo Testamento dessa forma. Né? Um Deus único, abstrato, sobre todas as coisas, no princípio de todas as coisas. O que existe no Antigo Testamento, o que nós podemos ver são expressões dessa manifestação desse Deus absoluto. E as expressões são diferentes em grupos diferentes. Por exemplo, você mencionou Abraão, pai da fé. A expressão desse Deus na época de Abraão, ou a experiência que Abraão teve com esse Deus, tem uma característica que é diferente da característica que Moisés experimentou. Está entendendo? Então, o Abraão experimentou um Deus que acompanha a família, que zela pela família, que zela pela procriação, para que haja um descendente masculino, para que a família não pereça, para que essa família tenha um pedaço de terra. Está entendendo? Essa é a percepção que Abraão, Isaac e Jacó têm desse Deus. Essa experiência, essa percepção desse Deus é diferente em Moisés. Moisés percebe esse Deus como o Deus que liberta da opressão do Egito, que tira da casa da escravidão, que guia um povo e dá uma terra nova. A percepção dos midianitas desse Deus é outra vez diferente. A percepção que os midianitas têm, esse é um Deus só para nós. Né? É um Deus conosco ele se manifesta no Sinai. Ele não se manifesta no Egito, se manifesta no Sinai. E lá que a gente tem que ir para adorá-lo. E ele se manifesta para nós, ele é bom para nós, e os outros ele não deixa entrar. Então, as percepções que as pessoas e os povos e os grupos têm desse Deus único é diferente. Então, a gente não pode confundir as experiências individuais ou grupais com isto é o Deus. São faces, experiências, manifestações específicas desse Deus. Eu creio que esse Deus único se manifesta diferente no Islã, se manifesta diferente no hinduísmo, se manifesta diferente em outros povos, em outras pessoas. Está entendendo? É que nós partimos da mesmidade de Deus e confundimos que a mesmidade vai se manifestar da mesma forma. Então, eu acho que no Antigo Testamento, quando a gente fala de um Deus diferente, a gente fala de uma manifestação e de uma experiência diferente com esse Deus único. Eu não sei se eu consegui esclarecer. É uma questão confusa, eu sei. A gente pode confundir muito. E a gente confunde, né? A gente diz, esse não é o meu Deus. Né? O Deus daquela igreja não é o meu Deus. Quer dizer, a manifestação como é concebida naquela igreja não é não é igual, né, à manifestação ou à minha experiência de Deus.
Então, isso é um desafio para todos nós, de vermos na manifestação, na experiência do outro, também uma experiência, uma manifestação do mesmo Deus que se manifestou de outra forma para mim. Isso é, bom, esse é o desafio ecumênico que eu vejo. Mas eu gosto muito dessa tua ideia do amadurecimento. A fé amadurece. Porque muitas coisas Israel adotou de outros povos. Por exemplo, os sacrifícios, as festas. Nada, nenhuma dessas festas, a não ser talvez a Páscoa, nenhuma das outras festas são festas israelitas. São festas cananeias que Israel adotou e dão um novo significado. Aliás, o cristianismo adotou a festa de Pentecostes, de Páscoa, também deu outro significado. Quer dizer, veja como é que são as coisas, né? Os muçulmanos simplesmente foram no lugar sagrado dos cristãos. As igrejas cristãs se transformaram em mesquitas muçulmanas. O lugar sagrado permanece. Os muçulmanos adotaram o lugar sagrado dos cristãos e ressignificaram. Quer dizer, vocês veem como é que funciona a questão da fé e da religião. Né? E eu acho que isso é importante a gente ler também o Antigo Testamento nessa perspectiva, de como a fé se molda e se quer, né, tornar cada vez mais autêntica. Não é assim que no começo existia uma fé pura que foi se deteriorando até o ponto de se tornar totalmente errada e que teve que chegar a Jesus Cristo que muda tudo. Não. A fé se molda no decorrer do tempo. Jesus faz parte desse processo. As igrejas cristãs fazem parte desse processo. Bom, é isso, minha gente. Então, era o que eu tinha a dizer para hoje à noite. Então vamos fechar, gente. Muito, muito, muito obrigada, Pastor Nelson, pelas provocações, inquietações movidas nessa noite de hoje, por respostas também. E, como sempre, fica um gostinho de quero mais. Semana que vem, a gente vai finalmente concluir os livros de sabedoria com Jó. Então, próxima quinta não passa. A gente teve alguns problemas técnicos na semana retrasada e semana passada não conseguimos nos reunir. Então, próxima semana a gente finalmente completa e encerramos com Jó. E depois disso a gente precisa avaliar. Então, vão pensando aí como vocês querem, como vocês que são fiéis aqui nessa roda gostariam de seguir, né? Sobre o que vocês querem ouvir, refletir, aprender, experienciar e compartilhar, tá bom? Vão pensando para daí na próxima quinta-feira a gente definir, certinho? Vamos encerrar? Tem um momento de oração? Nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus presente nas nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o mistério, mesmo quando nós não entendemos todas as facetas que Tu tens, por sermos tão pequenas e pequenos diante da Tua maravilha. Senhor, continue falando conosco e nessa noite de hoje dá-nos descanso para o corpo e também para os nossos corações. Recebe as situações que nós carregamos e que são situações de aflição, de angústia, e acalma em nós, Senhor, tudo aquilo que nós temos de incertezas também. Recebe tudo que nós trazemos no Teu colo amoroso. Por Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador nosso, é que nós oramos. Amém. Um abençoado descanso, gente querida. Nos vemos na próxima quinta. Obrigada, Pastor Nelson. E pastora Franciele também, né? Até mais.